Ora viva, muito boa noite, estimado telespectador e internauta que neste exato momento encontra-se ligado a nós. Seja bem-vindo ao espaço informativo dominical, dia 30 para o mês de janeiro, ano de 2022. Partimos em encontro do essencial da informação que marca o âmbito nacional. A chuva que tem vindo a cair na cidade de Maputo ao longo deste final de semana tem deixado alguns bairros da cidade de Maputo totalmente alagados, para o desespero dos munícipes que pedem a rápida intervenção das autoridades municipais com vista a colmatar esta situação. As águas da chuva arrasaram as ruas de algumas zonas, concretamente em Nhagóia, na estrada número 1. Os carros vão passando como se de surf se tratasse. Segundo Júlio, morador naquele bairro, sempre que chove a rua fica alagada de tal modo que causa acidentes. Conforme vê, né? A situação aqui é caótica. Desde que chove, a tendência é encher aqui. E quando enche, há muitos acidentes que acontecem. Acontecem muitos acidentes. E no dia de hoje não vai passar. Dércio César, morador e comerciante no local, diz que a situação tem dificultado o seu negócio. O mundo vê muito mal. Até aqui havia um pouco de uma palestra aqui para facilitar, mas acho que já levaram ontem à noite. Tinha uma palestra aqui para facilitar a passagem dos clientes, mas já tiraram. Não é fácil, é muito difícil mesmo. Não sei como trabalhar hoje, não sei. Se limita porque a passagem é essa aqui. Tem que atravessar por aqui. Já tem que dar volta assim, ou dali assim, é muito chato, é feio. Há males que vêm para o bem e há bens que vêm para o mal. Mas desta vez, como ilustram as imagens, o bem veio para o mal. As vias de acesso também estão totalmente intransitáveis por conta da intensa chuva que tem caído na cidade e província de Maputo. Uma rua recentemente reabilitada, segundo relatos de moradores, mas sempre que chove, o cenário é o mesmo: água e mais água, que impossibilita a transitabilidade tanto dos automobilistas, bem como dos peões, diz Júlia Luiz. Sempre que chove, essa estrada enche, sempre que chove, enche. Por outro lado, Mário diz que a solução para o problema de barbas brancas é a reabilitação real da estrada e não mais o engano destes. O bairro, pela essa estrada, estão falando dessa estrada, né? Passamos mal pela água. Disseram vieram reabilitar, nos dar boa coisa, mas não fizeram boa coisa. Disseram trazer uma melhoria, mas não trouxeram melhoria, trouxeram pior. Basta chover. A água entra nas nossas casas, não temos como reclamar. Reclamamos com ele, falamos com ele. Não tem nada a ver, vem tirar água. O município, tipo ele, começa a rua de Marcelo dos Santos, né? O município vem tirar água, chove, tira água, mas nossas casas, como ficamos? Célia Mironi, moradora da rua Marcelino dos Santos, afirma que não tem sido fácil transitar nesta rua e, sempre que chove, a situação é a mesma. Esta rua sempre que chove fica cheia de água, mesmo uma chuvinha só, fica cheia de água. Ainda por cima tem crianças que toda hora vêm entrar na água, quando essa água está suja. Sim, é sempre a situação a mesma. Tem carros que vêm tirar água, abaixar um pouquinho, mas hoje como ainda está chovendo, ainda não apareceram. Continuamos a observar o essencial da informação que marca o âmbito nacional, reparando ainda para esta situação de mau tempo na capital e província de Maputo. Automobilistas mostram-se revoltados com a crítica situação em que encontra-se a rua São Pedro, na cidade de Maputo, cenário que contribuiu para a danificação precoce das viaturas, criando danos mecânicos. Em poucos minutos de condução, bem no meio da estrada, uma denúncia: estrada esburacada. Esta é a rua São Pedro, 25 de junho A. Por ali passa todo tipo de carros, do ligeiro ao pesado. Todos precisam de uma dose de criatividade e coragem para passar com as suas viaturas. Carlos, motorista frequente naquela estrada, diz que não tem sido uma tarefa fácil passar por ali e o governo deve tomar alguma iniciativa. Como vê, quando existe chuva, o cenário já diz tudo. Os carros estragam-se
as casas ficam todas elas inundadas por causa do problema de sanidade. Então, e os buracos, sim, muito mais os buracos. Bem, isso talvez seria o governo, né? Quem é de direito, não é? Por causa das valas, porque a água fica estagnada. Então, para mim, o governo é que deveria resolver o assunto. E criar métodos de organização para isso. Até os peões não ficam atrás. Senhor Jonas que o diga. Essa estrada aqui não é fácil, principalmente ali. Tem muitas covas. Ali tem muitas covas. Dali até colar pode-se andar bem, mas a partir dali da rua 7 para lá anda-se à vontade. Mas da igreja para esse lado aqui de cima não é fácil. O pior é aquele lado lá aí não vale a pena. Está pior. A coisa é assim. Aí fica assim mesmo, nas covas. Cai chuva, não cai chuva. Fica assim, cova até. Aquele aí, desde aí, até aqui. Até aquela subida. Tá vendo? Já quando chuva é pior. Olhamos para outras notas que marcam o âmbito nacional. A proibição do uso do cemitério na vila de Marraquene, na província de Maputo, deixou os munícipes insatisfeitos. O administrador distrital é apontado como o principal culpado desta proibição. A indignação surge pela razão do fecho do sepulcário, que por sinal já é a segunda vez. Fato que tem vindo a gastar os munícipes da vila de Marraquene. A Cia Elisa Melembe manifesta sua insatisfação. Assim que fechar o cemitério da vila, não sei para onde iremos. O administrador diz para realizarmos a cerimônia de sepultamento em Marraquene. Mas para isso não temos dinheiro. Se eu despir a carne nessas condições, nada tenho. Estamos mal nesse bairro. Nos tiraram o cemitério de Marraquene. Agora da vila, para onde iremos? O administrador do bairro é apontado como principal mobilizador dessa mudança, relata-se a Salmina Citória. A cemitério é valelio. Ali engalahle. Mina nga ta fihla. Yena administrador ay kumina ilahlana lumuya. Administrador lwanga ko. Ay kumina ilahlana. Nyamunga ati ingalahlana. Mina nifile. Anan'wana no wani vizinyo. Vizinyo ta humesa mali ya miliki nyenxa a ninyika. Van lahliwa. Vizinyo ta humesa mali ya kunrhwaliwa namhlaputeni. Jayi para ni bola ndlwini. Hikuza mina handle ka yini alomu Marraquene la vila Marraquene swo swi hina ya xaniseka. Ne bazara a hi na bazara lexi lo tekeliwa swa hina lomuya. Loko hi xavisa hi tekeliwa ku famba maphorisa ma teketela swa hina. Maja hi kume hi mu yamukele la ya muzulwanini Ndimshadori. Hi tlhela mi bela mavoko hi ku hoyo baba. A tlhela ku leswi mu nga na swo swikhalo tanani ka mina. Nyamuntlha hi pfalela bazara hi famba hi rhendzeleka loko hi nyima xitaratini hi xavisa o rhumela maphorisa ma hi tekela. Hina hi ni ku xaniseka lomu Marraquene swinene mina Salmi Thola. A nossa equipe de reportagem tentou contactar o administrador da vila de Marraquene, porém, sem sucesso. Rumamos a outros pontos do país. Um indivíduo morreu e outras 17 contraíram ferimentos graves na sequência de um ataque a uma viatura de transporte semicoletivo de passageiros, protagonizado por homens armados, até então desconhecidos, na província do Niassa. De acordo com o documento citado, os malfeitores estavam igualmente munidos de katana. A viatura assaltada transportava 17 pessoas no distrito de Marupa para Quamba, na mesma província. A vítima mortal e os feridos foram alvejados por uma metralhadora AK-47, segundo apurou o documento. A vítima mortal era o condutor do minibus e tinha 38 anos de idade. Entre mentes, os sobreviventes foram socorridos para o Hospital Rural de Quamba e até ao momento são escassas as informações sobre o seu estado de saúde. A Polícia da República de Moçambique, em Niassa,
confirmou a ocorrência e disse que está a trabalhar no sentido de esclarecer o caso. Um jovem de 24 anos de idade está a contas com a Polícia da República de Moçambique indiciado de raptar uma menor de 11 anos de idade na vizinha África do Sul. Notícia para acompanhar após uma curta pausa neste exato momento. Saímos em encontro do intervalo, mas atenção, a seguir tem a previsão de tempo válida para esta segunda-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Não nos perca de vista, até já. Tempo para esta segunda-feira na cidade de Maputo, a máxima prevista é de 29 graus Celsius e a mínima é de 22. Mau tempo caracteriza a capital do país, indica o Instituto Nacional de Meteorologia. A cidade de Xai-Xai terá uma máxima de 31 graus Celsius e uma mínima de 22. Também há indícios de chuva nesta cidade. A cidade de Inhambane irá registrar uma máxima de 30 graus Celsius e uma mínima de 24. Céu totalmente limpo, indica o INAM. Na região centro do país, o pontapé de entrada é a cidade da Beira, capital provincial de Sofala, com a máxima de 29 graus e a mínima de 22. A chuva prevalece nesta cidade. Entretanto, a cidade de Chimoio também irá registrar uma máxima de 27 graus Celsius e uma mínima de 18. A previsão de mau tempo igualmente. A cidade de Quelimane irá registrar uma máxima de 32 graus Celsius e uma mínima de 22, com céu totalmente limpo. Por fim, na região centro, a cidade de Tati, com uma máxima de 30 graus Celsius e uma mínima de 23, há indícios igualmente de mau tempo. Na região norte do país, a cidade de Nampula irá registrar chuva fraca, com uma temperatura máxima de 29 graus Celsius e uma mínima de 19. A cidade de Pemba tem céu limpo, com a máxima de 28, a mínima de 23. Por fim, a cidade de Lixinga, com uma máxima de 25 graus Celsius e uma mínima de 15 graus. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa, por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! Não te pendures na carruagem, nem atravesses sem olhar. Caro cidadão,
Antes de atravessar a passagem de nível, preste muita atenção, repare os dois lados para certificar se o comboio está a passar ou não. E só depois é que pode atravessar. A sua segurança em primeiro lugar. Votos de festas felizes e um próspero ano novo. É perigoso, não atires lixo para a linha. Nem tires as pedras em volta. Retomamos já o segundo bloco do Espaço Informativo Noturno, edição de dia 30 para o mês de janeiro, ano de 2022. Continuamos a observar o essencial da informação que marca o âmbito nacional. A viagem é até a província de Maputo, onde um jovem de 24 anos de idade está a contas com as autoridades policiais, indiciado de ter raptado uma criança de nacionalidade moçambicana de 11 anos de idade na vizinha África do Sul em novembro passado. A menor de 11 anos de idade de nacionalidade moçambicana foi raptada no dia 17 de novembro de 2021 na vizinha África do Sul e veio a ser resgatada pela unidade anti-rapto daquele país a 5 de janeiro de 2022. Envolvido quase um mês, a polícia deteve em Maputo o jovem de 24 anos de idade, cujo telemóvel terá sido usado para pedir resgate. Acusações refutadas pelo indiciado. De acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, o indiciado foi detido no passado dia 22 de janeiro na província de Inhambane, região sul do país. Entretanto, esse trata-se do segundo caso de rapto de um cidadão moçambicano na vizinha África do Sul. Em ambos casos, as vítimas foram resgatadas pela unidade anti-rapto daquele país vizinho. O ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chumbo, recebeu este domingo, em Maputo, o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Joseph Borrell, que visita a Moçambique. Em comunicado do Ministério da Defesa Nacional, recebido na nossa redação, o Ministério indica que a visita visa avaliar o grau de implementação da missão de formação militar da União Europeia em curso no país desde novembro do ano passado. Após o encontro, Joseph Borrell visita a Companhia Independente de Fuzileiros Navais de Catembe, de Djedje, campo da missão de formação da União Europeia para assistir exercícios militares dos formandos, indica o comunicado. A cooperação entre Moçambique e o Reino e a União Europeia levar-nos ao panorama internacional. Rumamos a outros países da lusofonia do continente africano. O ex-secretário de Estado da Ordem Pública da Guiné-Bissau, Alfredo Malo, disse nesta sexta-feira que a sua saída do governo está relacionada com a atuação, ou seja, neste facto, do avião retido no aeroporto
da capital de Guiné-Bissau. Após entregar o seu gabinete ao seu substituto, Augusto Cabi, nomeado na última quinta-feira por decreto presidencial para o cargo de secretário de Estado da Ordem Pública, Alfredo Malu, quadro sénior do Ministério do Interior, afirmou não ter dúvidas de que a sua saída do governo foi por causa do avião. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, e o primeiro-ministro, Nuno Gomes, estiveram de costas voltadas nos últimos meses de 2021 por causa de um avião Aerobus A340 que o governo mandou reter no aeroporto de Bissau, onde aterrou vindo da Gâmbia. O primeiro-ministro começou por dizer que o aparelho tinha entrado no país de forma ilegal e que trazia a bordo carga suspeita, mas dias depois afirmou perante os deputados no Parlamento que uma peritagem internacional, por si solicitada, concluiu que não era nada disso. Em declarações aos jornalistas, o ex-secretário do Estado sublinhou que o presidente da República considerou que foi da sua autoria a ordem de expensão ao aparelho por parte de uma equipe de peritos norte-americanos. Alfredo Malu disse que apenas se limitou a cumprir as ordens do primeiro-ministro, garantindo a equipe de agentes de segurança que acompanhou o trabalho dos peritos. Do berço da humanidade, rumamos ao velho continente e a paragem é mesmo na Itália, onde o atual presidente preparava-se aos 80 anos para abandonar a vida política, mas após uma semana de impasse quanto a um novo nome que iria lhe suceder do cargo, Mattarella foi o único a reunir consenso parlamentar e o presidente italiano acabou mesmo sendo reeleito neste sábado. A solução encontrada agradou a vários políticos que aplaudiram de pé a eleição do presidente da República, disposto a assumir responsabilidades em tempos conturbados pela crise econômica e pela pandemia da Covid-19. No seu discurso de vitória, Mattarella disse: "Estas condições impõem não nos abstermos dos deveres para os quais fomos chamados e, naturalmente, eles devem prevalecer sobre outras considerações e diferentes perspectivas pessoais, com o compromisso de responder às expectativas e esperanças dos nossos concidadãos." Mesmo para a outrora oposição Movimento 5 Estrelas, que em 2018 queria depor Mattarella, a reeleição do chefe do Estado representa a máxima garantia pessoal. É útil para fazer avançar a atividade do governo nesta fase crítica do país por várias razões. A crise econômica, a pandemia da Covid-19, a aplicação do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência e também por ter a certeza de se tornar o ponto de referência político central na Europa no que diz respeito à crise geopolítica que pode vir a desenvolver-se entre a Rússia e a Ucrânia, afirmou o senador. Ao longo da semana passada, Mário Draghi surgiu como um forte candidato à presidência, mas a incapacidade de encontrar o líder do executivo e a perspectiva de uma crise na atual coligação governamental afastaram o primeiro-ministro italiano da corrida. Draghi acabou por pedir a Mattarella que se renovasse ao mandato. Continuamos a observar o âmbito internacional. No velho continente, a Ucrânia presta homenagem aos seus heróis que morreram a tentar impedir o avanço das tropas russas. Foi realizada uma marcha comemorativa na capital ucraniana, Kiev, para os soldados que morreram a combater a invasão do Exército Vermelho em 1918. A data assinala-se num momento crítico, numa altura em que a Rússia é acusada de enviar tropas para a fronteira ucraniana, enquanto o Ocidente ameaça Moscou com sanções em caso de invasão à Ucrânia. Em 2014, Oleh Zelensky organizou uma série de manifestações na região de Donetsk para manter a Ucrânia unida. Face à escalada militar entre ucranianos e separatistas pró-russos no leste, Oleh Zelensky e a família tiveram de fugir para Kiev. Nunca na minha vida pensei que isso pudesse acontecer, nem no meu pior pesadelo. E é por isso que acho que estou preparado para uma invasão russa à Ucrânia, disse o ativista.
A Ucrânia está pronta para um ataque. A República Soviética de 40 milhões de pessoas prepara-se para uma guerra com os separatistas russos. O analista Alexander Vandelman acredita que a Rússia vai invadir a Ucrânia em meados de fevereiro. Não existe uma remodelação na arquitetura de segurança europeia que resulte numa Ucrânia a voltar-se para a Rússia. Por isso, nem sequer penso que a via diplomática seja suficiente. Penso que, infelizmente, estamos a dirigir-nos para uma grande ofensiva militar na Europa, disse o ex-diretor para os assuntos europeus do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. De acordo com uma sondagem publicada nesta semana, mais de 48% de ucranianos acreditam na possibilidade de uma invasão russa. Certo, a atualidade internacional leva-nos ao panorama desportivo e mesmo em terras luzes, o Sporting conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a Taça da Liga ao vencer os encarnados por 2-1, num encontro em que o Benfica esteve em vantagem, mas aos 90 minutos não conseguiu assegurar a mesma e deu triunfo à equipe do Rubén Amorim. Jogo emocionante em Leiria consagrou o Sporting campeão do inverno. Os Leões até estiveram a perder com o Benfica, mas deram volta por 2-1 e revalidaram o título conquistado na época passada. O conjunto verde e branco entrou melhor, mas foi a equipa encarnada a marcar no único remate que realizou na primeira parte, assistido por Grimaldo. Everton disparou de pé esquerdo para o fundo da baliza de Aden aos 23 minutos do encontro. O conjunto de Rubén Amorim tentou reagir, mas Vlaco Dimos parou o cabeceamento perigoso de Gonçalo Inácio aos 26 minutos do encontro. Um cruzamento remate de Sarabia aos 37 minutos e um remate de cabeça de Paulinho no tempo extra dos primeiros 45 minutos não alterou o resultado e o árbitro mandou as duas equipas para o intervalo. O empate surgiu no início do segundo tempo. Num canto de Sarabia, Gonçalo Inácio antecipou-se a Morato nas alturas e fez o empate de cabeça aos 49 minutos. Embalados pelo golo, os Leões procuraram o segundo, mas servido por Puro, Paulinho rematou a barra aos 73 minutos. A reviravolta surgiu num passe longo do lado direito, ao qual Sarabia deu o melhor segmento, recebeu e disparou de pé esquerdo para o fundo da baliza aos 78 minutos. Já estava feita a reviravolta no marcador e o Sporting colocava-se na liderança do marcador. O Sporting ganhou assim o troféu pelo segundo ano consecutivo, quarto da sua história. Vitória dos Leões no final, ou seja, no jogo da final da Taça da Liga, a levar-nos a informação cambial. A ver já a seguir. O dólar norte-americano pode ser comprado a 63 meticais e 20 centavos, sendo que a sua venda está a 64 meticais e 46 centavos. O rand sul-africano registrou uma descida, atualmente pode ser comprado a 4 meticais e 5 centavos, sendo que a sua venda está a 4 meticais e 13 centavos. O euro pode ser comprado a 70 meticais e 33 centavos, a sua venda está a 71 meticais e 73 centavos. Por fim, o libra, que está a 84 meticais e 53 centavos, a compra, sendo que a venda está a 86 meticais e 22 centavos. Canal sem rivais em sinal de comparação e movidos pela determinação, trabalhamos de forma ativa para levar até si o melhor da informação que marca o âmbito nacional e internacional. Obviamente, noite de domingo. E o espaço informativo fica por aqui. Se por adversidades da vida te sentires só, tenha nós para fazermos ter a melhor companhia. Nós voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem.